O processo que a gente está vivendo aqui é um processo de subindo, o que eu chamo de subir a escada da abstração. No dia a dia, a gente usa muitas abstrações, a gente conversa, né, no nível nosso normal de diálogo, de interação, de conversa, é um nível bem alto, né, de abstração. Então, por exemplo, eu posso falar palavras erradas que você entende, eu posso falar frases curtas com artigos genéricos, como, por exemplo, aquela coisa, e se a gente tem o mesmo contexto, você consegue referenciar o que é isso, né? E isso é uma antítese muito significativa de como as máquinas funcionam, né? O computador ele funciona lá, você não consegue ser genérico, você tem que ser sempre muito específico. Então é uma tensão que acontece no nível de atenção e na forma como a gente tem que se expressar, que eu preciso mostrar para vocês como é que isso é construído, né? Então a gente está verificando desde a origem dos pensamentos e das ideias ligadas à evolução tecnológica, até de fato a compreensão de como as máquinas funcionam, de como o computador de fato se comporta, certo? Então na primeira aula a gente viu a questão da lógica, e a gente termina a nossa aula com a compreensão do que é de fato uma porta lógica. A aula de hoje, a gente vai dar um passo além, explicar um pouquinho para vocês a evolução, né? Como é que saiu dessa loucura de, a partir de um conjunto de portas lógicas, né? De uma coincidência do cara conseguir representar a dinâmica da lógica com o circuito elétrico, como é que isso cresceu e evoluiu para o que a gente tem hoje, em termos de máquinas e tudo mais, né? E, de fato, existe um caminhão de coincidências no processo de observações, de coisas. Olha, isso aqui se comporta como aquilo ali. Será que é em todos os casos? E aí os estudos foram feitos, as pesquisas foram feitas, e, de fato, a gente começou a conseguir encontrar relações entre as coisas e construindo elementos até chegar ao que a gente tem hoje. Na sequência do que a gente vai ver, então hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa questão do universo digital. E na sequência que a gente vai ver, a gente já vai programar um robô, né, de uma forma bastante diferente e bastante divertida, espero eu, para poder, a partir daí, a gente chegar no ponto alto de abstração, que é da reflexão e compreensão de por que a gente tem dificuldade com a tecnologia, né, e por que a gente tem dificuldade, inclusive, com as pessoas que lidam com a tecnologia, né, que eu quero pegar na última aula e fazer uma ligação de tudo que a gente viu com o nosso cotidiano, para vocês verem como os recursos da computação podem nos ajudar no dia a dia, seja no supermercado, seja no trânsito. Então, essa forma de pensar ajuda a gente a se organizar para fazer com que as coisas fluam melhor, né, através, essencialmente, dessa questão da lógica. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar o nosso jogo. Maravilha. Todo mundo vendo certinho aí? Confirma para mim, por gentileza. Bacana. Então, a gente... Na aula passada, a gente chegou no Zuse, que foi o cara que conseguiu ter a sacada do circuito elétrico. A gente terminou com aquela lampadinha fazendo o AND e o OR, as nossas tabelinhas e tudo mais. E imediatamente depois, né, daquele momento, a gente se depara na história, né, já estamos no nosso século XX, né, 1900 e pouquinho. A Segunda Guerra Mundial está à espreita ali. E esse cara, o Alan Turing, que é bastante conhecido, bastante famoso, ele vislumbrou algo muito, muito especial. Ele vislumbrou, até aquela época a gente viu que as máquinas elas eram muito específicas. Eu tinha uma máquina para cada coisa. Era um computador para cada coisa. E o que o Alan Turing fez de muito relevante foi imaginar um computador universal, uma única máquina capaz de rodar qualquer programa, certo? Então, dentro dos problemas, nem tudo é computável, né? Existem estudos, né? Aí ciência braba mesmo ligada à computação sobre o que é computável, o que não é computável. Isso está fora um pouco da nossa questão, mas é importante entender que existe um limite na computação, né? E o que é relevante é que o Alan Turing conseguiu imaginar uma máquina com operações muito elementares. Basicamente, a operação que ela tem é de ler uma informação, tomar uma decisão de acordo com uma tabela de instruções, gravar uma outra informação e mexer o carrinho para um lado e para o outro. É só isso. Então, quer dizer, com 4 operações muito básicas, ele consegue modelar uma máquina universal
que é literalmente a base do nosso computador hoje. E vocês vão conhecer, né, assim, de cultura popular, vocês vão naturalmente reconhecer, inclusive, aliás, isso é uma premissa minha, acredito, vamos validar se isso é verdade, né? Uma hipótese. Eu acredito que vocês vão reconhecer esse tipo de desenho aqui. Alguém já viu esse tipo de desenho aqui? Confirma no chat para mim. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Legal. Que é basicamente o que a gente chama de computador, né? Não é a caixinha, mas é de fato o circuito, né? A gente tem no computador uma placa-mãe, né? Essa placa-mãe, ela é mãe porque ela recebe, né? Ela guarda todos os componentes, todos os elementos do computador, tudo se conecta a ela, né? Ela é a origem de tudo, né? A origem da vida do computador. Então, nessa placa-mãe existem coisas que são importantes. Eu vou ter componentes de entrada, como o teclado, o mouse, né? Eu vou ter componentes de saída, por exemplo, o vídeo, o som, certo? O microfone também é um componente de entrada. Até aí tudo tranquilo, certo? A gente viu na aula passada elementos de entrada e elementos de saída. Lembram disso? Na tabelinha verdade tinha coisas que entravam, aí aquela operação, pela regra lógica, gerava uma saída, né? Então isso faz com que eu tenha essa estrutura muito clara na nossa mente, né? Tudo no computador respeita essa questão de uma entrada em um processo pré-definido que resulta numa saída. Sempre. É entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Sempre vai ser assim. E o computador, né, esses equipamentos de entrada e saída, eles fornecem instruções, né, ou recebem instruções desse núcleo, né? E que núcleo é esse? Não é a placa-mãe. O núcleo é a CPU. A CPU, que antigamente tinha nomes como 386, 486, Pentium, agora tem o i7, né? E você tem vários nomes, né? Que são os processadores, né? E, de fato, olha que interessante, são processadores. Eles processam algo. Processam o quê? As entradas, para resultar numa saída. E eles recebem as entradas exatamente como as nossas tabelas verdades. As entradas são bits, né? É verdadeiro e falso que entra, e a saída é verdadeiro e falso que sai. A questão toda é qual é a combinação dessas operações. E uma coisa relevante de compartilhar com vocês, porque a gente vai precisar refletir um pouco sobre isso mais na frente, é que o processador, ele não lembra de nada. Ele tem um parceiro essencial que é a memória. Então, tudo que acontece no seu computador precisa estar na memória, que eles chamam de memória RAM, né? Então, você carregou um programa. Esse programa é carregado para onde? Por que eles chamam de carregar um programa? É que eu tiro o programa do disco, onde ele está salvo, armazenado, e levo ele para a memória, para que o processador possa ler a memória sequencialmente, executando as instruções, e aí fazer a operação que o programa define. Então, no final das contas, os programas nada mais são que receitas que utilizam comandos disponíveis que o processador entende para manipular os dados e gerar o efeito que o programador deseja. Nada muito complexo até aqui, correto? Tranquilo até aqui? Conceitual, de alto nível, só para a gente poder entender. Entender o quê? Entender que esse cara aqui, essa caixona aqui, ela na verdade, ela é só para dissipar o calor. Porque esse cara, o que a gente chama de CPU mesmo, é um negócio menor do que a metade da sua unha do dedinho mindinho. Olha para o seu dedinho mindinho que você vai ver aí. É menor, né? E o que tem ali dentro? O que tem ali dentro são transistores. E aí que vem toda a grande mudança, né? Inicialmente, como eu mostrei lá, o Pascal usou engrenagens de madeira para fazer a máquina dele, a calculadora dele, né? Na sequência, quando o Zuzi teve essa sacada quando o Zuzi teve essa grande sacada de representar as operações lógicas com o circuito elétrico, a gente usou os interruptores físicos, lembra disso? No nosso circuitinho da aula passada. Só que não basta, assim, não vai ter ninguém controlando os circuitos lá, os interruptores. Então eu tinha que fazer uma forma dos interruptores serem controlados eletricamente também. Então ele fez dois circuitos, um circuito que era a operação que a gente queria, se era o AND, se era o OR e tudo mais, e um outro que era para controlar os interruptores. E aí se usava interruptores eletromecânicos. O que é um interruptor eletromecânico? É um interruptor que, quando passa energia nele, ele liga. Quando não passa, ele desliga. É como um ímã que cola, né? Ele cola ou solta. Tem energia, o ímã ativa, pá, colou. Então fechou o circuito. Se não tiver energia, pá, ele sai. E funciona exatamente a definição do nosso 0 e 1, né, que é interruptor fechado e interruptor aberto.
igualzinho. E olha que interessante, que antigamente, né, aqui embaixo, esse carinha aqui, é exatamente esse interruptor eletromecânico. Antigamente, uma máquina, ela tinha uma quantidade absurda desse cara, só que eletromecânico, ele tem partes móveis. Então, imagina que você faz um computador com 1000 carinhas desse. E isso é enorme, grande, faz um barulho danado, gera calor e tem peças móveis. O que acontece invariavelmente? Quando você faz muitas operações muito rápidas, o bicho quebra. Então, sempre teve muito problema de durabilidade dos componentes. E a solução foi partir para a miniaturização da coisa. Então, saiu do eletromecânico para o tubo de vácuo. Então, o pessoal quem já viu um rádio antigo, via aquele tubo de vácuo e aquilo era usado para exatamente gerar, né, registrar o 0 e o 1. E esses tubos, eles tinham uma característica curiosa, que eles dissipavam muito calor, né? A luz era muito forte. E aí o que acontecia? Acontecia que as mariposas invadiam os laboratórios e ficavam coladas no tubo por conta da luz. E daí que vem o termo bug. Um bug nada mais é que uma mariposa em cima de um tubo desse, e porque ela está lá, ela acaba destruindo o circuito. E aí o programador tinha que percorrer toda a máquina para encontrar onde é que estava o bug, limpar aquilo e trocar a válvula e continuar operando o computador. Então, sempre que a palavra bug, alguém já enfrentou algum bug em algum sistema? Vem exatamente dessa questão da mariposa, né? E aí o que aconteceu? Evelyn usava o termo e nunca soube por quê, né? Pois é, o bug é exatamente isso, né? Uma mariposa que ficava no tubo de vácuo. E aí, com o tempo, a gente saiu da eletricidade, né, da engenharia elétrica, né, e da eletromecânica para um universo novo, um universo atômico, um universo da eletrônica, né? E o universo da eletrônica, ele foi revolucionado com duas grandes invenções. A primeira foi o transistor, que é esse carinha aqui, né? E aqui eu estou mostrando mais ou menos, o tamanho deles não está ok, mas assim, o primeiro transistor, ele era mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Era uma coisa assim, parecia uma moeda de R$1, uma coisa desse tipo. E aí os caras foram descobrindo formas melhores de fazer transistor. Melhores, foram buscando a miniaturização. E aí o que aconteceu é que hoje você tem transistores feitos com 6 átomos. 6 átomos, né? Então tá no nível tão pequeno, que o problema que a gente tem hoje em dia com os computadores, a barreira de potência dos computadores, é porque agora os fios, né? Os circuitos são tão fininhos que o elétron pula de um circuito para o outro. É como se tivesse 2 fios colados, sacou? Então, a gente chegou no limite do que a gente consegue fazer para miniaturizar o circuito elétrico. Isso é muito interessante, está trazendo outros problemas e outras formas de a gente resolver as questões. E aí, olha que interessante que o processo todo da indústria, ele é um processo de redução de custo. Antigamente, você tinha o relé, ele conseguia fazer aqui cálculos por segundo, tá vendo? Cálculos por segundo por $1.000. Então, quantos cálculos esse equipamento consegue fazer por segundo, gastando $1.000 em equipamentos como esse? Aí ele tem aqui, ó, tem essa quantidade aqui, que é 10. E esse cara, ele vai fazendo os cálculos por segundo, ele vai crescendo consistentemente, de forma exponencial. Então, você vai ganhando ordens de grandeza, tá vendo? Isso aqui é tudo potência de 10, tá vendo? 10 à quinta, 10 à 15ª. Então, significa o seguinte, que vai passando o ano, a cada 2 anos, vai dobrando a potência do processamento. E qual é o efeito disso? É que o processamento passa a ficar barato. E significa agora que calcular as coisas fica barato. Significa agora que automatizar as coisas fica barato. E isso tem um impacto gigantesco na nossa vida, tem um impacto gigantesco na nossa economia. E não é à toa que hoje a indústria de tecnologia ela é a maior indústria do mundo, ganhando até do petróleo. Então, o último passo de grande sofisticação foi quando os caras conseguiram pegar um transistor, juntar com um monte deles, milhares deles, né? Agora são bilhões deles, e colocar num chip, né? O circuito integrado, o microchip. E o microchip é exatamente o que roda dentro do seu computador, no seu processador. Ele é um circuitão com mais de 1 bilhão de portas lógicas. Então, veja, se eu estou tentando ver a ordem de grandeza do troço, assim, que é difícil até da gente imaginar. Então, o que é que dá para fazer com 1 bilhão de portas lógicas? Dá para fazer muita coisa. Dá para a gente ver filme, dá para assistir Netflix, dá para a gente conversar, né, ter a aula remotamente, e dá, inclusive, para você pegar um foguete sem ninguém pilotando, mandar o foguete para o espaço, fazer o foguete soltar a carga dele no espaço, depois fazer o foguete reentrar na atmosfera sem a ajuda de ninguém pilotando,
e pousar sozinho numa plataforma móvel no meio do mar. Esse é o nível do ambiente tecnológico que a gente vive hoje, né? A gente já consegue ter máquinas capazes de ajudar, né, de ampliar a potência do ser humano de uma forma extremamente agressiva, assim, é uma coisa de outro mundo. E todas as áreas de conhecimento e todas as áreas da nossa vida estão sendo impactadas por isso. Então, advogados agora têm robôs, né, inteligência artificial capaz de correlacionar e fazer toda uma análise de causas, de documentos jurídicos, apontar qual é a melhor estratégia para aquele caso. Médicos recebem a mesma, né, recebem ajuda de inteligência artificial para analisar imagens, para detectar doenças que antes eram dificílimas, impossíveis de detectar. Então a gente está sofisticando cada vez mais a coisa e uma decisão é muito importante para a humanidade. A decisão de se isso vai ser uma busca por substituição do ser humano ou se isso vai ser uma busca por ampliação da capacidade do ser humano. A minha formação toda, a minha relação com tecnologia e toda a minha bagagem, ela me mostra claramente o poder que a tecnologia tem de ampliar a nossa existência, de aumentar a nossa capacidade de fazer mais, de ajudar o próximo. Porque a lógica, por mais fascinante que ela seja, e a tecnologia, por mais fascinante que ela seja, ela não existe por si só. Nós somos uma tecnoespécie. A tecnologia, ela vem integrada à nossa vida desde 150 mil anos atrás. Então não existe ser humano sem tecnologia, não existe tecnologia sem ser humano. O nosso desafio agora é integrar isso para que a gente possa ter uma existência cada vez melhor, né? Para a gente, para o próximo e para o entorno. Esse é o grande desafio que a gente está encarando. Só que é tudo muito novo, gente. É tudo muito novo, porque olha que o pensamento lógico tem 2000 e poucos anos. Enquanto espécie, são 150 mil anos. E a gente fez essa revolução tecnológica toda em 50 anos, cara. Não tem 100 anos que o Zuzi fez o trabalho, criou a sacada dele de criar a porta lógica no circuito elétrico. Não tem 100 anos que isso aconteceu. Então, assim, é uma velocidade que a gente não está acostumado a lidar. E por isso que é muito importante a gente se acalmar, né? E essa é a proposta da porta lógica, te mostrar que é muita coisa. Não adianta tentar saber tudo, tentar decorar tudo, tentar... Não, é o contrário. Em vez de você tentar se expandir ao máximo, não, é você... É tanta coisa que vamos enxugar o que a gente precisa e tentar ser mais assertivo naquilo que a gente precisa para que a gente não fique refém da tecnologia.